Amém. Nós servimos a um Deus fiel e a um Deus que exige a nossa fidelidade, né? Glória a Deus. Glórias a Deus por isso. Em 2 Timóteo 2, o 11 e o 13, está escrito: palavra fiel é esta que, se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Nós servimos a um Deus fiel e verdadeiro, mas ele exige dos seus filhos a fidelidade. Fidelidade essa que não é só em ser, não é você ser fiel, é você também fazer o que ele quer, é ser obediente, não é? E ele exige isso de nós, porque mostra que se morrermos, se sofrermos, então Jesus morreu porque ele era fiel a Deus. Foi por isso que Jesus morreu, porque ele permaneceu fiel até o fim. Ele fez a vontade de Deus. Seja feita não a minha vontade, mas a tua. E às vezes Deus exige isso dos seus filhos. A fidelidade é continuar fiel e obedecendo a ele, não importa as circunstâncias, não é? Apocalipse 2:10b, no finalzinho está escrito: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Mateus 10:32-33, Jesus fala: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Foi o que o apóstolo Paulo falou aqui, né? Que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Porque nós herdamos com Cristo o quê? A cruz e depois a glória, né? Nós herdamos com Jesus também a cruz. E às vezes, quando as situações difíceis chegam, nós deixamos de ser fiéis, né? E um livro que tem muitos exemplos de fidelidade é o livro de Daniel. O livro de Daniel eu já li várias vezes, é um livro muito lindo, um livro que nos deixa muitos ensinamentos e é um exemplo lindo de fidelidade, não é? Porque Daniel, ele foi levado cativo para a Babilônia e ele era muito novo, era um rapazinho novo, uma faixa de 14, 15, 16 anos, ele e os seus 3 amigos. E ele influenciou naquele lugar, ele não foi influenciado, ele influenciou. Então, quando Nabucodonosor, a Babilônia, sitiou Jerusalém, eles levaram a primeira leva de pessoas, e a primeira leva de pessoas foram os nobres, a realeza, não é? E nesses nobres, nesses príncipes, foi Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Okay. Fica Sadraque, Mesaque, Abednego. E você fica sempre falando Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas foi Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por quê? Porque primeiro, Nabucodonosor, ele exigiu, que aqui mostra, né, no capítulo 1. O que foi que ele exigiu? Ele disse o rei Aspenaz, que era o chefe dos eunucos, né? Que trouxesse alguns dos filhos de Israel da linhagem real e dos príncipes, jovens em que não houvesse nenhum defeito. Primeiro, tinha que ser sangue azul, tinha que ser nobre, não tivesse defeito nenhum, porque o rei ele tinha que olhar para o que era lindo, para o que era bonito, né? De boa aparência e instruídos em toda sabedoria e doutos em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivesse habilidades para assistirem no palácio do rei e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus, não é? E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. Então, Daniel
Primeiro, ele e os seus 3 amigos. Sangue azul, eles eram da cor, eles eram a nata, né? Primeiro era a nata, eles eram belos, eram doutos, muito estudados, e eles foram selecionados para ficarem no palácio. E Daniel e os seus 3 amigos, eles estavam... Porque às vezes a gente não permanece fiel a Deus, porque passamos por uma situação muito difícil. Se você observar o que aconteceu com esses rapazes, eles foram levados cativos, tirados de suas famílias, e nem por isso eles deixaram de ser fiéis. E disse aqui que ele determinou a porção diária das iguarias do rei. O que é que eles faziam com esse povo, com esses jovens, não é? Eles queriam mudar primeiro a sua religião. A primeira coisa que fizeram foi mudar o nome deles, né? Daniel, que significa príncipe ou juiz de Deus, mudou para Beltesazar, que significa príncipe de Bel. Bel era o deus da Babilônia, o pai de todos os outros deuses, né? O principal deus da Babilônia. Ananias, que significa misericórdia de Jeová, foi mudado para Sadraque, que significa ordem de Acu, que era o deus da lua. Misael, que significa quem é como Deus, mudou para Misaque, que significa quem é como Acu. Azarias, que significa Jeová ajudará, mudou para Abidnego, que significa servo de Nebo, que era outro deus da Babilônia. Então o que eles faziam primeiro? Tirava a estrutura do povo toda, mudava a religião, mudou o nome, mudou as comidas também, mudou a língua. O povo de Israel falava hebraico, e com os 70 anos na Babilônia começaram a falar aramaico, era a língua que Jesus falava. O povo falava, depois de 70 anos de cativeiro, começaram a falar em aramaico, porque eles faziam isso, desconstruía o povo, né? Mas Daniel, ele se manteve fiel a Deus. Por quê? Porque ele não aceitava comer aquelas iguarias. Por eles podiam ficar muito felizes com isso, né? Poxa, vamos estudar aqui de graça e comer tudo do bom e do melhor. E vamos trabalhar aqui no palácio. Não, eles não aceitavam pecar diante de Deus, porque essas iguarias eram oferecidas em rituais pagãos, né? Eles ofereciam as carnes e as comidas do rei, tudo era oferecido. Primeiro fazia o ritual, oferecia aos deuses para poder levar para a mesa do rei. E Daniel não aceitou essa situação. Não só Daniel, como Ananias, Misael e Azarias, né? Porque em Êxodo 34, 14, 15, está escrito: porque não te inclinarás diante de outros deuses, pois o nome do Senhor é zeloso. É um Deus zeloso, para que não faças aliança com os moradores da terra. E quando eles se prostituírem após os seus deuses, ou sacrificarem aos seus deuses, tu, como convidado deles, coma também dos seus sacrifícios. Então Daniel, ele não queria entristecer ao Senhor. Ele poderia muito bem: eu não tenho culpa, porque tu permitisse que isso acontecesse comigo. Tu não está vendo a minha situação? Mas eles disseram. Agora, ele não foi tolo, porque se ele fosse contra o rei, na hora eles eram mortos. Eles foram sábios. E quando acontece alguma coisa estranha em nossas vidas, a gente fica numa situação difícil, o que importa é o nosso coração, para ficarmos diante de Deus fiéis. Porque essa estratégia aqui foi dada por Deus. Não tinha como Daniel se livrar disso aqui. Ele era obrigado a comer e a beber. Se ele não comesse e se ele não bebesse, os 4 iam ser mortos. Então eles foram sábios. No sentido de que você está no seu coração, você permanece fiel a Deus no seu coração, Deus, ele vai lhe dar as estratégias, Deus, ele vai lhe tirar daquela situação. Então ele falou com esse Aspenaz, né? Aspenaz. E ele disse assim: de jeito nenhum você vai fazer uma coisa dessa. E a palavra de Deus mostra que ele gostou de Daniel, porque só em Daniel pedir isso, ele poderia ser morto. E ele disse: tu queres o quê? Que eu seja morto? Como é que tu me pedes isso? Se o rei vê que vocês estão sem comer o que ele determinou que vocês comessem,
eu vou ser morto. E aqui já mostra que Daniel falando com o chefe do copeiro da cozinha, né? E eles aceitou. Então faz um teste, só 10 dias. E quando eles passaram 10 dias, o sobrenatural veio. Porque quando resolvemos ser fiéis a Deus, é a fidelidade a Deus. Porque Ele é um Deus fiel e Ele quer que a gente permaneça fiel na nossa caminhada. Não importa o que esteja acontecendo. E quando eles colocaram no coração deles, Senhor, nós não podemos fazer nada, mas nós não queremos pecar contra Ti. Dá a estratégia e quebranta o coração desses homens. E eles fizeram um teste e com 10 dias eles estavam mais gordos do que os outros rapazes que estavam comendo tudo. Por quê? Verdura, legumes. As verduras e os legumes não faziam parte dos rituais pagãos. Só eram as carnes que eram sacrificadas e as iguarias eram sacrificadas. O vinho também, não é? As libações. Então, e ele disse, nós vamos comer só legumes e água, porque sabia que isso não participava de rituais pagãos. Eles não queriam entristecer a Deus. Então a gente vê um povo separado, santo, que ficou no mundo, porque aquele lugar naquele palácio era um lugar pagão, um lugar que praticava tudo que era tipo de espécie de idolatria, e eles não se contaminaram. É o povo de Deus, é o jovem hoje em dia que está diante do mundo, e às vezes o jovem ele é tão atraído às coisas do mundo, e você vê em Daniel, e Deus mostra que é possível você não se contaminar aonde você está, porque eles no meio de um canto tão horrível, eles permaneceram puros diante de Deus. Outra passagem muito bonita também, e com isso, no final de 3 anos, os 4 se apresentaram diante de Deus, e eles foram vistos. Deus recompensou esses homens com muita sabedoria, e eles foram colocados diante dos outros, os maiores diante dos outros, porque eles eram 10 vezes mais sábios do que os outros rapazes, né? Do que os outros que estavam ali, que estudaram com eles juntamente. E no capítulo 2 mostra, com o passar dos anos, que Nabucodonosor ele teve um sonho, e o seu espírito se perturbou, e ele ficou muito incomodado, e no outro dia ele mandou chamar os magos, os astrólogos e os encantadores e os caldeus, para que declarassem ao rei o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. Então o rei disse assim, vocês vão ter que me dizer que sonho foi que eu tive, e depois vão ter que me dar a interpretação. E eles diziam, diga ao rei qual foi o sonho, porque nós vamos dar a interpretação. Não se sabe aqui se Nabucodonosor ele realmente esqueceu, ou ele não queria dizer para não ser enganado. Se vocês têm capacidade de dar a interpretação, vocês também têm capacidade de me dizer qual foi o sonho. Ou realmente ele estava tão perturbado que esqueceu do sonho. Não se sabe isso aqui. Tudo indica que ele sabia, mas não queria, né? Então ele pediu o impossível a esses homens. E esses homens, eles gritam e dizem, o que você me pede, o que o Senhor está pedindo para a gente é algo impossível. É impossível diante dos homens, só se os deuses descessem e dissessem isso. Impossível isso acontecer. E quando o rei ficou muito perturbado, ficou com raiva e mandou matar todos os sábios, né? E Daniel, ele estava no meio disso. Então o chefe da guarda, quando saiu para executar o decreto do rei, quando pegou Daniel disse assim, me dá um tempo para eu resolver isso. Me dê um tempo, e ele pediu um tempo para orar diante de Deus. E nesse segundo capítulo aqui, eu vejo alguma coisa tão linda diante de nossas vidas, que possamos tomar como nosso exemplo isso. Daniel, ele estava diante de algo impossível. Ele ia ser morto, ia derramar muito sangue na Babilônia. Eram muitos homens que iam morrer, né? Todos os astrólogos, encantadores, os magos, os caldeus, que eram os astrólogos, né? Eles iam ser todos mortos. E Daniel e os 3 amigos iam ser mortos também. E ele
Antes de falar com Deus, ele correu para os seus 3 amigos. Imediatamente pediu para que os 3 ficassem em oração. Eu uso isso muito na minha vida e às vezes peco muito diante disso. Quando eu passo por situações difíceis, eu não sou de pedir oração, né? Eu estou começando a fazer isso agora, quando Deus ele vai abrindo os olhos da gente. Daniel, ele correu e pediu para que os 3 amigos ficassem em oração. Fiquem em oração, ore. Então nós temos essa obrigação de pedir oração aos nossos irmãos, né? Quando estamos em situações difíceis, colocarmos os nossos irmãos para orarem por nós. E isso Deus move. Pedirmos oração na igreja, pedirmos oração, porque Daniel sabia que os 3 amigos eram homens fiéis também. Vão orar, fiquem aí em oração, que eu vou entrar em oração com Deus e Ele vai dar a solução dessa situação. Então, e na noite, Daniel teve uma revelação de Deus. Deus revelou todo o mistério, tudo o que tinha acontecido. E Daniel disse: seja bendito o nome de Deus de eternidade em eternidade, porque deles são a sabedoria e a força. E Ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. E Daniel correu para falar, falou com o chefe da guarda. O chefe da guarda quis uma promoção diante do rei, né? Não sei por que ele falou isso. Ele, quando entrou diante do rei, ele disse assim: eu achei o que eu estava procurando, um homem que sabe interpretar o sonho que tu tivesse. Não sei por que ele falou isso. Acho que ele queria se promover diante do rei. E Daniel entrou e o rei disse assim: tu consegues fazer isso? Ele disse: eu não consigo, mas o Deus Todo-Poderoso, o meu Deus, Ele me deu essa revelação. E ele falou tudo o que Nabucodonosor, que Deus tinha falado, revelado, tudo o que ia fazer, porque Ele era soberano. Quem era Deus era Ele. Então, todos os reinos da terra, tudo o que acontecia na terra estava nas mãos de Deus. E Ele deu um sonho ao rei Nabucodonosor de uma grande estátua, né? E ele disse assim: cujo tu é a cabeça de ouro, né? Tu és a cabeça de ouro, o peito e os braços é de uma estátua que o peito e os braços é de ferro, o ventre é de bronze e os quadris de bronze, e as pernas de ferro, os pés e os dedos, ferro misturado com areia. E nós vemos que essa profecia que Daniel teve diante de Deus foi uma revelação que realmente, com o passar dos anos, aconteceu, porque ele disse: tu é a cabeça de ouro, que era o reino da Babilônia. Depois veio os Medo-Persas, né, o reino um pouco inferior, que era os Medo-Persas, o ferro, né? E depois veio o Império Grego, depois veio o Império Romano. E disse que uma grande pedra que mão nenhuma tocou, que era algo divino, né? Que não teve mão nenhuma de homem. A estátua era tudo obra de homem, mas mostra que uma grande pedra é cortada não com mãos de homens, porque é algo totalmente divino. Desce e rola e bate nos pés dessa estátua e esmiuça tudo se destrói. E essa pedra cresce, transforma numa grande montanha que pega o mundo todo. Daniel aqui estava falando do reino messiânico, do reino de Deus, né? Daniel naquele tempo ele não sabia, mas tudo o que ele falou, tudo aconteceu na história. E quando Daniel falou isso, o rei, ele ficou
exaltou a Daniel. E Daniel pediu para que exaltasse também os seus 3 amigos. E eles tiveram cargos, né? E a fidelidade aqui, eu estou mostrando a fidelidade. Quando somos fiéis a Deus, Deus ele nos socorre. Deus ele se mostra fiel para nós. Mesmo quando não somos fiéis, ele permanece fiel. No capítulo 3, existe uma prova também de fidelidade muito grande desses homens. Tudo indica que quando Nabucodonosor teve esse sonho e quando ele construiu a estátua de ouro, né, uma estátua de 27 metros de altura, com 2 metros e 70 centímetros de largura, tudo indica aqui que ele levantou essa estátua depois de uns 19 anos. Tudo acha que mais ou menos os estudiosos dizem que foi uns 19 anos depois. E ele continuou, e ele fez essa estátua para ele se engrandecer. Essa estátua representava ele, para ele ser adorado, né? Então aqui na Bíblia diz assim no capítulo 3, o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura, e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer, e ficaram de pé diante deles, né? Então, Nabucodonosor disse que quando tocasse todos os instrumentos, todos esses líderes aqui, eles tinham que se prostrar e adorar essa estátua. Essa estátua representava, tudo indica que representava o rei Nabucodonosor, porque eles dizem assim, quando você lê, ele fala, vocês não adoram os nossos deuses, os meus deuses, nem a estátua. Então, essa estátua aí não simbolizava um deus da Babilônia. Essa estátua tudo indica que era para adorar o próprio Nabucodonosor, representava Nabucodonosor para ser adorado, porque ele sempre diz os meus deuses e a estátua, né? Então quando esses tocaram, e os 3 amigos, tudo indica aqui que Daniel não estava aqui, porque se ele tivesse aqui, ele também não iria se prostrar, ele não iria adorar essa estátua. Então ele diz assim, e quando os instrumentos tocaram, eles não se agacharam, eles não adoraram. E nesse momento alguns dos astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus. Então aqui a gente vê que esses homens foram homens ingratos, porque esses homens só estavam vivos porque lá atrás Daniel pediu a misericórdia de Deus, e Deus ele deu a revelação do sonho, né? Porque se não fosse isso, esses homens estariam mortos. Mas eles foram ingratos. E às vezes a ingratidão ela é muito séria em nossas vidas. Nós passamos por essa dor da ingratidão. E eles foram invejosos, porque esses homens eles se destacaram. Eles eram muito sábios e eles se destacaram demais. Então esses homens, esses astrólogos que eram os caldeus, eles foram denunciar. Ó rei, tu fizesse um decreto que se ninguém se agachasse para adorar a estátua que tu fizesse, eles seriam lançados na fornalha. Não foi o decreto que tu fizesse, não foi? Aí o rei disse, realmente, foi o decreto que eu fiz, pois os judeus não fizeram isso. Eles não estão adorando nem aos teus deuses, eles nunca adoraram os teus deuses, e nem estão adorando a tua estátua, a estátua que tu erguesse. Então tudo indica que essa estátua não era a representação do próprio Nabucodonosor. E ele ficou muito furioso, e ele disse assim, olha, eu vou dar mais uma chance para vocês. Vou mandar tocar todos os instrumentos de novo e vocês vão se agachar. Se vocês não adorarem, só uma baixadinha só. Eles eram politeístas. Eles não exigiam que vocês parassem de adorar os seus deuses, não. Porque ele ali tinha várias províncias, vários países, vários povos, e cada um com os seus deuses. Então um deus a mais e um deus a menos, tanto faz. Eles não pediam para que eles deixassem de adorar ao Deus de Israel, não. Simplesmente pudesse adorar também a outros deuses, né? Que eles não eram monoteístas, eram politeístas, adoravam vários deuses. Então eles disseram assim,
Não adianta você mandar tocar de novo esses instrumentos, porque nós não vamos nos agachar. Nós não vamos adorar a esse Deus. Ele pode muito bem nos livrar da tua mão e dessa fornalha. Mas mesmo se ele não livrar, mesmo assim, nós não vamos adorar os teus deuses e nem muito menos essa estátua, né? Então aqui nós vemos uma fidelidade muito linda. Porque o ponto crucial nesse capítulo não é porque Deus fez um grande milagre, porque nós sabemos que Ele faz grandes milagres, Ele pode fazer todas as coisas. O ponto aqui mais forte é a fidelidade. Será que diante de uma situação dessa nós iríamos continuar fiéis a Deus? Então aqui não é. E eles também disseram, nós não servimos e nós não o adoramos, não é simplesmente pelo que ele faz, se ele vai nos livrar ou não. Ele pode muito bem não nos livrar. Então tem pessoas que reivindicam uma autoridade diante de Deus, né? Que tu tem que curar, que tu tem que mudar essa situação. Não, ele disse não, nós o amamos pelo que ele é, independente se ele vai nos livrar ou não. Não o amamos, não o adoramos pelo que ele faz, mas pelo que ele é. Então o milagre ali foi simplesmente a consequência da fidelidade. Esses homens foram muito fiéis a Deus. E aqui mostra que o rei ficou tão exaltado, né, que mandou aquecer 7 vezes mais. Ele foi estúpido, né? O fogo mata de todo jeito, 7 vezes mais, 7 vezes menos. Ele quis mostrar o seu poder ali. Então ele mandou aquecer 7 vezes mais e pegou os seus homens mais fortes para amarrar os 3. E eles disseram assim. E ele disse, eu quero ver se o teu Deus vai conseguir, se o Deus de vocês vai conseguir livrar vocês. Nenhum Deus de vocês vai conseguir livrar vocês. E mandou jogar os 3 amarrados na fornalha, né? E esses homens fortes que levaram eles morreram. Ele foi tão estúpido, esse rei, que ele perdeu os seus principais homens, os seus homens mais poderosos, ele perdeu naquela idiotice dele. E quando ele viu e olhou, e ele disse assim, não foram 3 homens que foram lançados na fornalha, porque tem 4. E o que eu acho interessante, que estava de uma maneira que ele podia ver o rosto de cada um, né? E ele disse assim, o rosto de um parece com o filho de um Deus, né? O filho de um Deus. E ele gritou, Nabucodonosor gritou, Sadraque, Mesaque e Abednego, saiam. E quando eles saíram, nem nada, todas as suas roupas, o que estava solto o que foi queimado só foi as amarras, porque eles tinham sido todos amarrados, só as amarras que foram queimadas, mas o resto estavam intacto. E o que eu acho lindo nessa parte aqui, porque quando somos fiéis, gente, quando somos fiéis, o nome de Deus é glorificado. Diz que todos os homens de todo o mundo, de todas as províncias, de todas as etnias, ficaram perto para ver aquilo. Que Deus é esse? Como é que um Deus dá um livramento tão grande? E o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, ele foi exaltado diante de todos aqueles líderes, de todos aqueles homens, porque quando somos fiéis, Deus ele é exaltado. Como Jesus falou, possamos dar frutos, né? Para que exalte o nome de Deus, possamos ser fiel, para que o nome de Deus seja exaltado. O que é lindo também é no capítulo 6, a gente vê Daniel já um ancião, ele já estava numa faixa de 85 anos, porque aqui a Babilônia já tinha caído, né? Já estava no reinado de Ciro, e Dario, ele achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre ele, um dos quais era Daniel.
Ora, Daniel se destacou tanto entre os superiores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os superiores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Então aqui surgiu uma inveja muito grande, porque Daniel, diante da politicagem, né? Porque ele era um político, mas ele era um homem tão fiel, ele era um homem certo. E a gente vê que esses homens aqui, eu acho que queriam fazer alguma coisa errada, ou então motivado também pela inveja. Não aceitava que Daniel ficasse à frente, chamasse tanta atenção do rei dessa maneira. E por inveja, eles usaram a vaidade do rei. E eles disseram, todos os superiores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, os governadores, concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. E o rei Dario, ele foi e assinou esse decreto, porque ele ficou vaidoso, né? Ele se exaltou. Claro, tu és o rei de todo o império, então tu mereces ser adorado. Tu és um filho de Deus, um filho de deuses, não é? Então ele se envaideceu e ele assinou esse decreto. Mas ele foi enganado, porque o decreto dos Medo-Persas era diferente. O rei que assinava não podia voltar atrás. Era muito diferente do Império Babilônico, né? O rei Nabucodonosor, ele fazia o que ele queria. Ele mesmo era a sua lei. Mas esses outros, mas o Império Medo-Persa não. Por mais que o rei depois ele quisesse revogar, ele não conseguia. A gente vê isso na história de Esther, né? Na história de Esther, quando o rei ele assina um decreto para que todos os israelitas fossem mortos. Quando Esther falou com ele lá na frente, dizendo que era uma judia e que ele pudesse impedir esse dia da matança dos israelitas, ele não pôde fazer nada, porque o decreto dos Medo-Persas era assim. Por mais que o rei fizesse, ele não podia revogar. Assinou, estava assinado. Por isso que a gente vê isso na história de Esther também. Então, o rei ele ficou muito incomodado, porque ele gostava demais de Daniel. Ele disse, eu fui enganado. Eu sabia que Daniel poderia cair nisso, né? Porque Daniel aqui mostra que Daniel, quando ele soube da assinatura desse decreto, ele correu na mesma hora para orar. Ele sabia, eu posso morrer, mas eu não vou deixar de adorar e nem de falar com o meu Deus. Ele abriu as janelas que dava para o lado de Jerusalém. Ele podia se trancar no seu quarto, na sua intimidade. Não, ele fez da mesma maneira que ele fazia o dia todo. E nada foi empecilho para que ele parasse de adorar a Deus. E ele disse, mesmo que eu morra, eu sei, eu posso morrer, mas eu não vou deixar de falar com o meu Deus. Isso não é motivo para eu parar de orar. E Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Os judeus oravam 3 vezes ao dia. Só que Daniel sabia que Deus queria que adorasse em Jerusalém, mas só que ele não podia ir em Jerusalém e o templo estava destruído. Então ele, em espírito, ele se virava para o lado de Jerusalém e ele cumpria o que estava nas Escrituras, porque estava nas Escrituras que a adoração tinha que ser no templo, né? E tinha que ir ao templo adorar. Então, no que o templo foi destruído e ele ali era cativo, ele não deixava de ser cativo, ele se virava para Jerusalém e em espírito ele adorava no templo, né? Ele queria estar no templo. E ele não foi empecilho para ele parar de falar com Deus. E às vezes colocamos tanto empecilhos. Não posso orar agora, não posso, não tenho tempo, e é tanta coisa. E aqui a gente vê o máximo, né?
o máximo. Se tu falar com ele, se tu adorar, se tu falar com o teu Deus, tu vai ser morto. E ele disse, eu não quero nem saber se eu vou ser morto ou não. O que importa é que eu quero falar com o meu Deus. E esses homens que assim que viram Daniel orando, foi falar com o rei ficou muito indignado. A palavra de Deus mostra que o rei fez de tudo, até o pôr do sol, fez de tudo para que Daniel não fosse jogado na cova, mas ele tinha que cumprir o decreto. E foi colocado. E naquela noite mostra que o rei, ele não queria, ele não quis comer, ele não deixou que os instrumentos fossem tocar para ele, e ele passou a noite em claro. Eu não sei se ele pediu aos deuses dele, né? Que esses homens, eles eram pagãos. Eu não sei, mas ele gostava muito de Daniel. E quando amanheceu o dia, ele foi até a cova dos leões e ele disse, Daniel, bem baixinho, porventura o teu Deus te livrou? E Daniel respondeu. O rei vive para sempre. Né? Isso era uma saudação que tinha que falar para o rei. E ele mostrou que ele estava vivo. E imediatamente tiraram Daniel daquele lugar. E eu fico até imaginando como foi a noite de Daniel na cova dos leões, não é? Eu acho que foi uma experiência tão rica para aquele homem que era tão cheio de Deus. Aquele homem, o que muitos falam, né? Que Deus, ele não nos livra da fornalha, ele nos livra dentro da fornalha. Deus, ele não nos livra da cova, ele nos livra na cova. Então Deus, ele permite muitas circunstâncias e muitas tribulações às vezes chegar em nossas vidas. E lá dentro da tribulação você vai ver o milagre de Deus. E eu creio que ali dentro Daniel teve uma das maiores experiências, né? Ele vê leões famintos. E eu creio que Daniel passou uma noite de paz. Ele confiava muito no Senhor. Eu creio que ele teve uma experiência muito linda com Deus. E ali Deus, ele foi exaltado mais uma vez. Foi exaltado grandemente no reino da Babilônia. E foi exaltado grandemente no reino dos Medo-Persas. E aqui a gente vê que Deus, ele exige a nossa fidelidade. Porque quando somos fiéis, nós exaltamos o nome de Deus. Nós somos testemunha da riqueza que Deus é aos que estão ao nosso redor. E Daniel, ele passou 70 anos servindo e ele não foi influenciado, mas ele influenciou, né? Então nós temos que ser sal, temos que ser fiéis em tudo. Nós temos que ser fiéis nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Daniel, ele foi fiel no pouco. Simplesmente ele disse, Senhor, não quero me contaminar com isso. E nisso Deus fortaleceu a ele. E ele foi fiel nas grandes coisas, né? O nome de Deus é exaltado quando os seus filhos testemunham com fidelidade. Então, quando passamos por provações, Deus, ele exige a nossa fidelidade. Que tem pessoas que passam por provações, na provação, na escassez, estão bem perto de Deus. Quando Deus exalta no dinheiro, essa pessoa esquece de Deus. Já tem pessoas que fazem o contrário, né? Quando passa por provação, esquece de Deus. Tu permitisse isso acontecer comigo? Não saber de ti mais não. Mas quando estão com tudo, né? Com tudo dentro de casa, tudo suprido, muito feliz. Eu vou para a igreja, eu vou exaltar o nome do Senhor. Deus está me abençoando. Tem pessoas que ou exalta de uma maneira e esquece de Deus de outra. Mas aqui a gente vê que Daniel, ele exaltou a Deus. Quando ele foi cativo, ele estava ali numa situação que ele tinha sido
tirado do seu povo, escravo, um rapaz que poderia ficar até revoltado contra Deus, não é? Mas não, ele foi fiel. E ele, quando foi exaltado como um dos maiores, não é? No reino, que ele tinha todo esse gabarito lá, ele tinha, mesmo assim, ele foi fiel a Deus. Então, que possamos ser fiéis a Deus no pouco e no muito, para a honra e glória do nosso Deus. Amém, Jesus. Glórias ao nosso Senhor.